Fala, Otaku de Plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo pra reagir a mais um episódio de White Diamond AU, dessa vez de número 9, chamado A Guerra Jen. Esse vídeo é lá do canal da Cartoon. Espero que todos estejam curtindo, estejam gostando, assim como eu. E bora lá, o link original do vídeo vai estar aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá no canal da Cartoon, se inscreva e deixa o like. Aqui na descrição também tem um link para meu Discord, meu Instagram, meu canal secundário. Fiquem à vontade se quiserem me seguir. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, pois me ajuda bastante. Muito obrigado e bora pro episódio. 2, 3, foi. Hey galera, aqui é o Cartoon, trazendo pra vocês hoje a continuação da White Diamond AU, o universo alternativo em que Steven é filho da Diamante Branco. Então se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo ou perdeu algum episódio, é só clicar aqui no izinho pra você acompanhar a playlist toda na ordem certinho. E hoje estamos na nona parte da história e trazendo a reta final da segunda temporada, que vai acabar nesse vídeo, não sei, mas se vocês continuarem apoiando muito a série, nós vamos direto pra terceira temporada. No vídeo passado tivemos algumas revelações particulares pro Steven e terminou com uma aula de mudança de forma com ele e Rose. E hoje iniciamos a história com alguém perguntando a Steven se ele sabe o que são genes corrompidas. Como alguém aleatório nesse mundo sabe o conceito de corrupção? Mas Steven entende que ele tá falando dos monstros corrompidos e sabe sim. Ele sai até algumas missões com as genes para capturá-los. Sim. Na real, Acho que a ele não sabe Pérola nada falou um sobre os pouquinho monstros, pra só que ele, as né? pessoas têm que lutar e capturá-los A por algum Pérola motivo. Provavelmente que está ali com a serem maus Rose, ou algo com o assim. pessoal. E Pérola que estava perto escuta e corrige dizendo que não é por isso que eles lutam contra. Eles são genes assim como cada um deles, ou pelo menos costumavam ser. E ao perguntar a ela o porquê, Pérola, de uma maneira bem simplificada, responde que há muito tempo teve algo que os machucou. E isso com Garnet de butuca ouvindo de longe. E essa coisa fez com que não pudessem mais tomar suas formas originais, falar ou entender, agindo como animais da Terra. Ainda curioso, Steven pergunta exatamente o que as machucou. Porém, Garnet chega e diz que tem partes da história delas que são muito dolorosas. Ele merece saber a verdade de tudo, porém vai levar um tempo até que ele consiga entender e elas consigam explicar. Sim. Prometendo que conta mais depois e pede para focar em encontrar o vidro do deserto, aceitando e notando o quão Pérola mudou para uma expressão triste ao lembrar desse assunto. Não sei se vocês que estão acompanhando a história comigo já notaram esse padrão, porém o Steven Branco e a sua audiência estão começando a viver as primeiras coisas que aconteceram na primeira temporada da série, agora no final da segunda. Pois na parte passada vimos que Pérola comentou que o olho vermelho tinha aparecido há 2 meses, coisa que acontece no segundo episódio, e agora estão atrás do vidro do deserto, missão que ocorre no episódio 10. Caramba. Inclusive também é nesse episódio Ele tá que seguindo, Steven né? conhece o leão, porém isso seria impossível de acontecer agora porque Rose ainda tá viva, deve mantê-lo em algum lugar seguro, e esse Steven não tem a ligação com o leão que o filho de Rose teria. Sim. De qualquer forma, seguindo essa linha de raciocínio, em algum momento da terceira temporada vai surgir Lápis Lazuli, e depois disso, em algum momento, vai ter a chegada de Peridot à Terra. Indagam Steven se as personagens costumam contar um pouco de história de pra ele ou se evitam fazer isso. E ele diz que de vez em quando elas fazem isso de contar a história da raça, só que nunca numa ordem cronológica. Com isso, vem flashbacks da Pérola contando de um evento da guerra para esse ametista, quando o exército derrubou as ágatas de um templo e assim dominaram a base leste. Garnet e Steven na Torre do Mar Lunar, evento que aconteceu no terceiro episódio, contando que ela era um oásis para as genes da Terra, mas que está prestes a colapsar e afundar no oceano. Como as personalidades do Steven Branco e do Steven Rosa são diferentes e querendo ou não, o Steven Branco é mais velho e mais maduro que ele, essa missão poderia ter sucesso se eles conseguirem colocar a estátua da deusa da lua lá na torre e ela não desabar. Rose mostrou para Steven a fonte de Rose, que foi criada para que as genes com pedras rachadas pudessem ir lá depois da batalha e se curarem. Steven acha legal que elas contem essas histórias, porém ele é péssimo de lembrar, achando que as batalhas que Pérola conta que aconteceram na Terra aconteceram no planeta natal. Ele também é muito azarado, porque assim que chegam na Torre do Mar Lunar, ela começa a desmoronar. Então podem cancelar a teoria de que salvaram o lugar. E a história de não é exatamente a prioridade dele agora, e sim a Pérola Branca, perguntando a Rose o que acontece quando as pedras são rachadas, o que resulta em bugs de formas e perdas de alguns sentidos, perguntando se um olho rachado como o dela, sem citar ela, né, claro, poderia ser causa de uma pedra rachada, e ela disse que sim. O questionário dele continua, tendo garantia de Rose que se a pedra da Jen entrasse em contato com aquelas águas, seria curada, e ele até pede para levar um pouco. Que legal. E Rose não entende, já que ele é bem-vindo para ir lá sempre, e nem precisa disso, né, porque Rose é uma fábrica de lágrimas humanas. Mesmo assim, ele pega um pouco em um frasco, caso Homer e Jens não sejam bem-vindos. No capítulo seguinte, temos algo bem mais interessante. Steven vai tentar ter um sonho lúcido, que pra quem não sabe é um sonho em que você sabe que tá sonhando e pode controlar algumas coisas. Porque assim ele pode ter mais tempo na cabeça da Pérola Branca pra saber Até onde que ela enfim, tá, né? coisa que ele Vai vai tentar tentar explorar agora, seus porque ele viu poderes, na né? internet e já acha que sacou como é. Então ele larga o celular em que estava falando com a Connie, pensa que é tudo ou nada e dorme. No dia seguinte, a senhora Marrechana acorda a Connie berrando pro treino de tênis dela às 7 da manhã, só que a primeira coisa que ela pensa é se o sonho deu certo, correndo pra mandar uma mensagem pra ele.
Steven já estava acordado há algumas horas. De certa forma, ele conseguiu. E Connie quer saber tudo. Aí ele pergunta, mas você não tem treino de tênis hoje? Aí Connie, que se expor do tênis, isso é mais importante. Steven acordou naquela mesma floresta do último sonho, decidindo que o caminho para a civilização era a primeira coisa que iria fazer. O que demorou umas 2 horas. Felizmente, ela podia fazer uma lanterna com a sua pedra, o que ajudou muito. Depois, ele achou uma estrada, seguindo ela, pois 1 hora encontraria um posto de gasolina ou algo assim. Só que ao invés disso, ele teve uma ótima pista de onde a Pérola Branca está. Lembra daquele mapa dos Estados Unidos, desse mundo que eu mostrei pra vocês nas primeiras partes dessa história? Pois é, eu vou usar ele para exemplificar e explicar para vocês onde a Pérola tá. Beleza. Beach City, cidade onde Steven e as Crystal Gems estão e moram, fica aqui no estado Era bem longe, no extremo leste dos Estados Unidos. Sim. Na primeira temporada, Steven e Pérola encontraram um jardim Beta, perto da costa do Arizona, aproximadamente aqui. Caramba. Até que se teletransportaram pro Fosso Diamante, que ninguém sabia onde ficava. O fato é que Pérola Branca agora está aqui, bem na fronteira dos estados de Utah e Because Me, o que é bem mais longe do que o chute deles e onde estavam procurando. Sim. E justamente por isso Steven fez o que fez. Viu um carro passando e no corpo da Pérola Branca pediu uma caroninha. Steven, você tá maluco? Só que a justificativa dele até que foi boa, porque ele tá no corpo dela e sabe que ela não pode usar transportadores. Então, ficaria inviável ele procurar por um e também estava muito longe da floresta onde eles estavam procurando. Então, pedir uma carona não foi uma ideia tão mal. Steven e Pérola pegam uma carona com um cara barbudo. E ele só consegue controlá-la enquanto está de noite, sendo bem previsível que aconteceria ela pegando carona sem estar sob o controle dele. Então a única coisa que ele pôde fazer foi pegar um lápis piloto que tinha no carro e escrever no antebraço dela, Beach City, esperando que ela entenda a mensagem que ele deixou, torcendo para que ela queira ouvi-lo tanto quanto ele quer. Foi esperto. Mas Steven, você não faz ideia. E eu admito que foi até brilhante ele escrever no antebraço dela, na cidade onde ele está, porque assim ela pode segui-lo e ir pra lá, mesmo não estando controlando ela, porque ela sabe ler inglês. Só tem a questão do tempo de quanto tempo ela vai realmente conseguir cruzar a metade dos Estados Unidos. Vai demorar, né? Passando para algo bem menos impactante, perguntou a Steven como ele acha que são aliens. E bem, ele e a gente são aliens. Então, imagina que se parecem com eles. E não veio a hora de poder conhecer outros alienígenas e acha essa ideia muito maneira. Assim, pergunta sorridente para a Pérola, que é viajada, se já conheceu outros alienígenas, se são bípedes e humanoides como eles, afirmando que raramente são e que se surpreenderia com o que tem lá fora. Ela conta que alguns são pequenos como a bactéria e outros grandes como o ecossistema inteiro, existindo uma diversidade infinita além das estrelas. O deixando ainda mais vibrante com a ideia dele ser um alien e conhecer as maravilhas do universo, querendo saber de todos os aliens, suas culturas, tecnologias e etc. O que deixa a Pérola com uma cara bem culpada e Garnet vai explicar pra ele que seria meio difícil, não por eles serem raças hostis, mas sim porque todas as raças em que James entraram em contato se foram. Um eufemismo para não dizer que foram obliteradas, dizimadas ou extintas. Na praia onde eles procuravam praticamente isso, né? Que havia pufado e a ametista vida de sereia aproveitava a água, elas ficam muito tristes e dizem apenas que o planeta natal os destruiu. Com isso em si entendeu o porquê. Sabe que as gemas do planeta natal são más, mas pra que isso? Garnet conta que todo o planeta que as gemas visitam tem sua vida original toda varrida, então é terraformado e assim podem colonizá-lo. Teria acontecido o mesmo com a Terra se Rose não tivesse se rebelado e formado as Crystal Gems, parando de falar porque ia ser interrompida. E a pequena ametista emerge com a pedra que ela achou presa entre as algas. Garnet continua e diz que tá na hora dele falar com a Rose, porque ela começou a guerra. Então, vai saber explicar melhor do que ninguém, já que ele tem tantas dúvidas. Sim. Incrível que o capítulo seguinte é exatamente ele indo perguntar a ela. Só porque é o final da temporada, senhores. Só porque é o final. Foi bem direto, né? Sabe sobre a guerra que aconteceu há muito tempo. As Crystal Gems lutaram para proteger a raça humana. Sim. Só que agora tem esses agentes colonizarem planetas. Então, pra que isso? Toda vez que ele vai perguntar a Pérola Garnet, elas evitam falar do assunto ou mandam perguntar a Rose. E agora ele quer saber disso, porque a Ametista também não sabe. Rose diz que isso é porque ele ama muito os humanos e a Terra. Todas elas estavam ansiosas para ensiná-la a usar sua pedra, seus poderes, sua arma e a história delas. Mas se soubesse de alguns pontos da história, talvez não quisesse mais fazer parte daquilo. Engraçado que ele foi ter essa conversa no quarto dela. Então ela cria um sofá de nuvem e pede para ele se sentar. Ele pergunta se elas mataram mesmo todos aqueles aliens e se são tão más quanto a Garnet disse. E Rose explica que é complicado, pois a maioria nem sabe que o que estão fazendo é ruim. Assim como ela achava quando chegou à Terra. Porque genes não são como humanos, são criados para um propósito. E se não cumprem esse propósito, não há lugar para elas na sociedade. Elas são destruídas, achava que enquanto estivesse cumprindo sua função, tudo funcionaria perfeitamente. Ela construiu transportadores, caçou humanos e construiu jardins de infância para ter mais genes sendo feitas. Até que percebeu que o que estava fazendo não ajudava a Terra. Estava destruindo toda a vida que fazia daquele planeta tão único. O planeta natal não se importava com o quão especial a Terra era. Só era mais um planeta com recursos para o Império. Então Rose se renunciou deles e procurou outras gente que compartilhasse das suas ideias, montando um exército que se autodenominou Crystal Gems. Steven já ouviu falar do exército e de várias batalhas que tiveram, perguntando se venceram. Aí Rose. Steven, complicado, não existe né? vencedor em uma guerra. Comemoramos algumas vitórias, principalmente quando pareceu que o planeta natal estava desistindo e suas naves indo embora. Mas
no último momento lançaram um ataque em escala planetária, que nós conhecemos como Dano das Diamantes, que corrompeu todas as gems que Rose não conseguiu proteger com seu escudo. Todas exceto ela mesma, Pérola, Garnet e a Amethyst, que ainda nem tinha emergido. E todas as gems foram corrompidas, até Rumor Gems, que ficaram para trás. E o pra quê, o porquê, não importava para elas. Só decidiram que, se elas não podiam ter a Terra, ninguém poderia. Adorei como Rose em nenhum momento mencionou que ela teve que matar a Diamante Rosa para acabar com a guerra. Mas eu não esperava que ela fosse realmente sincera de verdade com ele. O Steven notou ainda não, né? Elas, ao invés de se referir como a raça de no todo. E ao perguntar quem são elas, Rose diz, as Diamantes, as líderes do planeta natal. Que na hora fazem Steven ter flashes de quando ele ficou preso com a Pérola Branca em meio a vários murais, que a Pérola fez um gesto falando Diamante, algo que involuntariamente ele repete como ela ensinou, assustando muito Rose e ele inventando a desculpa de que foi algo que ele viu na TV. Ela fica muito assustada e acha que foi um erro ter entrado nessa conversa, porque de acordo com a teoria da Garnet, ele ainda tem as memórias da sua vida Jean antes de ter ido morar com humanos, enterrada bem lá no fundo. E se cavarem mencionando essas histórias, podem acabar trazendo essas memórias de volta. O que a gente sabe que não é verdade, né? Ele só fez aquilo porque involuntariamente lembrou da Pérola estava falando e ficou meio surtado com isso. Mas para Rose, ele fez a saudação das Diamantes quando ela mencionou. Foi algo quase de infartar. Decidindo que não vão mais tocar nesse assunto. Ficou com o rosto pálido, né? Ligação com a Connie, perguntaram a qual é a Jean que ele se sente mais conectado para conversar. Aí Connie responde, é com a Rose. Mas Steven a corrige dizendo que costumava ser, mas depois da conversa que tiveram, ela ficou muito estranha com ele, o evitando e provavelmente deve odiá-la agora. Ele também não pode confiar muito em Pérola ou Garnet por serem super leais a Rose, e ele não vem tendo nenhum sonho com a Pérola Branca porque não tem nem conseguido dormir esses dias, estando com a voz péssima. Caramba. O Steven tá só a caca depois da conversa. Tá bem mal. Connie tem certeza que ela chegará em Beat City com o recado que ela deixou, e acha que ele deveria contar às Jean sobre isso, porque já guardou o segredo por tempo demais. Seria importante, né? No quarto de uma daquelas poças que são conectadas com o quarto da Garnet. Trazendo a bolha da centípoda com o plano de soltá-la, assustaram o Steven, quebraram umas coisas e ela aparecer para salvar o dia. Deixando até o casaco dele na sala das bolhas para que acharem que foi ele que pegou. E assim ele vai deixar de ser o favorito da Rose e vão acreditar quando falarem que ele é sonâmbulo. Caraca. Meu Deus, Amethyst, meu Deus. Só que antes de fazer isso, ela ouve o nome dela na conversa e fica lá de espreita esperando para ver o que vão falar dela. Steven disse que costumava ser muito amigo dela, mas agora parece que ela está com inveja da maneira que o tratam, então não gosta muito mais dele. Aí, Connie, muito infantil da parte dela. Porém, pra Steven é culpa dele, que chegou do nada e roubou a família dela. Tem o direito de ficar bravo e deve estar sendo difícil, porque mesmo assim ela ajuda com os treinos e sai pra comer pizza com ele. Vai mexer com ela, né? Ele se sentir sozinho, é assustador. E sabe quando parece que sua família está esquecendo você? Ele chegou do nada e já pegou metade do quarto dela. Acha que seria muito melhor que ele só fosse embora, morar na Ilha da Máscara ou em qualquer outro lugar, que todo mundo ficaria mais feliz. Connie termina perguntando, então você vai embora sem nem contar pra elas? E a Amethyst brota. Contar o quê? Steven dá aquele pulo falando, oi, Amethyst, como você tá? Tentando disfarçar. Só que quando ele estava na ligação e fala pra contar logo pra ela. Sem ter pra onde correr, e Steven começa a falar que a sua amiga Earl está vindo pra Beat City, que eles já tinham se conhecido antes. Aí a Amethyst achou que ele queria que ela morasse lá no templo com eles. Aí Steven, não, tipo, seria legal e tal, mas o problema é que ela é nada, né? Porque a Amethyst o interrompe, mandando calar a boca e escutar. Não importa o quão a amiga dele é estranha, ele já convenceu Pérola a deixar humanos entrarem. Se ele confia nela, vão confiar também, porque são a família dele. Bem, mais ou menos. Se arrependendo de dizer isso, porque ele fica todo choroso, abraçando e falando, Amethyst, você é a melhor. Ela pede pra que ele lembre disso quando forem pegar o casaco dele lá na sala das bolhas. Aí ele, pera, o quê? E por hoje é isso, pessoal. Sim, eu fiz de novo. Faltam exatamente 2 capítulos pro final da segunda temporada da U. Só que como esses 2 capítulos são imensos e muito importantes, eu preferi deixar pra trazer só em outro vídeo, beleza, todos os acontecimentos importantes que vão ter. Então não esquece de deixar o seu like se você quer que essa série continue e tá ansioso pro próximo capítulo. Se inscreve no canal caso ainda não se inscrito pra não perder nada. Comente o que acharam dessa parte e até o próximo vídeo. Até, muito bom também, muito legal. Novamente, né, mais um vídeo de diálogos, né, de conversa, de entendimento ali, né? O Steven conversou bem ali com a Rose, entendendo as guerras e o que as Gens fizeram, né, por conta lá do seu planeta natal, de invadir outros planetas e tomarem para si, né, destruindo, dizimando todas as raças alienígenas, né, e fariam a mesma coisa com os humanos, né? Só que a Rose se colocou contra essa invasão, a essa destruição, né? Ela meio que se afeiçoou pelo planeta Terra, por tudo que tinha ali, os meios naturais e tudo mais. Então, ela decidiu proteger os humanos, bem legal, e ela ainda conseguiu convencer outras Gens a lutar ao seu lado, né?
travando uma guerra que causou com certeza a destruição de muitas gens e ainda sofreu um golpe bem forte, né, do planeta natal, quando eles aparentemente estavam se retirando, né, ainda dispararam um canhão ali bem forte, bem poderoso, que acabou danificando a maioria das gens, né, que lutaram ao lado da Rose. Ela só conseguiu proteger quem estava perto dela ali, né, que são as Crystal Gems que a gente está habituado a ver, né, essas personagens que são as principais, né, as outras todas que estão espalhadas pelo mundo, sendo elas aliadas da Rose ou não, né, foram corrompidas, né, acabaram se transformando e elas estão aí na Terra meio que limpando, né, elas encontram, né, e encontram essas cristais danificadas e meio que eliminam, né, pois elas se tornam meio que animalescos, assim, né, elas perdem meio que seu senso, assim, de direção por ter perdido talvez seu propósito, né, por conta da corrupção e acabam agindo de maneira mais agressiva e elas têm que meio que eliminar, né, meio que expurgar e acabar com essas gens. Claro, é sempre muito triste, ainda mais se for uma aliada, assim, né? Seria mais triste ainda, mas é o dever delas, né? Para proteger também os humanos ali, para que eles não sejam atacados ali deliberadamente, né? Por essas criaturas. Então, sempre é muito importante. A conversa mexeu ali com a Rose por conta do que ele fez, né? O símbolo ali do diamante, assim, meio esquisito, né? Que é uma saudação, e ela lembrou disso, né? Quando estava lá no seu planeta natal, e isso mexeu com ela. Ela achou que talvez o Steven tivesse, né, memórias passadas, já tivesse vivido lá no planeta natal, e com isso, com as conversas que ela vai tendo com ele, vai se aflorando cada vez mais, mas claro, não é isso. Ele aprendeu com a Pérola, que foi tentando contar para ele quando eles estavam presos ali naquele fosso, né, naquele templo lá, pois ali tinha imagens, né, de diamantes, então ela estava tentando explicar para ele quem ele é, só que ele não entendeu direito e só entendeu esse gesto, e ela meio que se assustou, ela ficou realmente abalada, pois provavelmente deve haver muito tempo que ela recebe esse cumprimento, né? Que para ela deve ser meio que assustador, né? Já que são rivais, pessoas que ela teve que se opor, né? Que no passado eram aliadas a dela, pois ela é também uma Gen, então eram aliados, ela trabalhava para as diamantes lá, ao lado delas, e depois ela acabou se tornando inimiga. Então, com certeza é algo que abala, e ela meio que decidiu se afastar um pouco do Steven, né? E ele ficou também ressentido com isso, pois ele sempre se sente sozinho, né? Complicado. Ele gosta de ter gente ali ao lado dele, conversando e tudo mais, e quando ele percebeu, né, esse afastamento por conta dessa conversa, ele ficou ali um pouco triste e conversando com a Connie. Pelo menos agora ele tem a Connie para conversar, né? Ele se sente livre para manter um diálogo bem aberto com ela, né? Sem se esconder nada, sem omitir nada, então isso é bem legal. Ela perguntou, né, de quem que ele mais gosta, e ela deduziu que seria a Rose. Ele falou que até poderia ser, mas agora nem tanto, pois ela se afastou, e a Ametista estava ouvindo tudo ali no final, né? Eu achei que seria ela, pois os dois têm muito em comum, mas percebi que ela teve um certo ciúminho, né? Por conta, né, da chegada dele ter tomado metade do quarto dela e tudo mais, tomado a atenção também das outras Crystal Gems ali, e ela que talvez tivesse essa atenção inicialmente, né? Agora não tem mais tanto. Então, ela se sentiu enciumada e queria meio que acabar com essa graça toda que ele tá, né? Esse sentimento todo, né? Que as Crystal Gems, as outras, né, têm por ele e tudo mais, essa atenção, e quer mais essa atenção para ela própria, né? Mas, ouvindo a conversa dele com a Connie, ela percebeu, né, os reais sentimentos dele. Isso foi bem legal, bem interessante, para ela não tentar nada contra ele, e ela logo apareceu ali para ele, e eles meio que se entenderam, foi bem legal o abraço que eles deram. Para mim, os dois são os mais, assim, parecidos e tem muito em comum ali, então eu acharia legal os dois se darem bem, né? Acho chato essa coisa de ciúme, essas coisas, é bem ruim, ainda bem que eles se entenderam logo e não vai ter problema nenhum. Espero que eles formem uma forte amizade, né, daqui para frente. Vimos, como ele falou ali, que a Rose não contou total verdade, né, para ele, né, não se abriu completamente. Isso também é compreensível, assim como ele não se abriu para as Crystal Gems em relação à Pérola Branca. Ela também não vai se abrir completamente para ele, não tem 100% de confiança. Talvez isso seja conquistado mais para frente. E vimos que ele, pelo menos, utilizou, né, seus poderes de meio que forçar ali um sonho, para entrar no corpo da Pérola e meio que instigar ela a vir até ele, né? Estão bem distantes, deu para perceber ali no mapa que ela tá bem, bem longe dele, mas pelo menos ele teve a ideia de pegar uma carona e ainda escrever no braço dela a localidade onde ele se encontra. Isso provavelmente vai facilitar, né, dela procurar. Claro, como ela não se comunica, como ela não fala, né, ela tem com certeza dificuldades, mas vamos ver, né, se mostrando o braço assim, alguém ajude ela, né, dando carona a ela, para ela chegar até ele. E isso pode ser um baque, é melhor ele se abrir logo também para as outras Crystal Gems, né? Ele falou agora para a Ametista que ela tá vindo, mas ela não deixou ele completar, né? Falando que ela é uma Gen e provavelmente uma Gen corrompida, né? Então, para recebê-la bem, né? Não recebê-la de maneira ofensiva, nada disso, né? Mas
como ela cortou ele, vamos ver que se ele vai ter coragem, né, de contar para todas ali que ela está chegando, que ela está vindo e que ela não merece ser atacada e ser tratada mal, né? Ele pegou também um pouco daquela água lá que repara os danos, né, da Jen, então a pérola provavelmente será reparada caso aquele líquido seja derramado ali na parte onde está rachada, né, do olho dela, e ela talvez recupere, né, seu propósito e tudo mais, até seus poderes. Seria interessante de ver isso. Vamos ver se vai realmente acontecer, né, e ver o que vai acontecer e quanto tempo ela vai demorar, né, para chegar até ele, se até o final dessa segunda temporada ela vai conseguir esse feito, né, já que estão bem longe, bem distantes. Talvez ela consiga, talvez não, vamos ter que esperar e aguardar, mas foi bem interessante, um capítulo de muito diálogo, pouca ação, mas muita coisa preparando para esse desfecho, para esse grande finale, que talvez possa ocorrer essa chegada da pérola e muita coisa pode acontecer a partir daí, né? Mas agora é esperar para ver e na semana que vem eu trago o próximo capítulo. Vou ficando por aqui, espero que tenham curtido, tenham gostado. O link original do vídeo está aqui embaixo na descrição. Dê uma passada lá no canal da Cartoon, se inscreva e deixa o like. E até a próxima.